Aleluia. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Você tem dúvida? Será que alguém aqui ainda tem alguma dúvida de que o Espírito Santo está aqui? De que Ele está agindo no nosso meio? E de que Ele tem coisas maravilhosas e grandes para fazer em nós e através de nós? E eu creio que essa é uma manhã que Deus marcou com você. Talvez vários motivos você tenha entendido e imaginado que trouxeram você a esse lugar. Eu vim porque eu sou crente, lugar de crente, domingo de manhã na igreja. Eu vim porque alguém insistiu para eu estar aqui. Eu nem queria muito ter vindo, mas alguém me convidou, alguém insistiu. Sabe aquele irmãozinho que liga e diz, domingo, hein? Mas deixa eu te falar, foi o Espírito Santo que trouxe você nessa manhã. Talvez você pense que foi só mais um domingo, que eu levantei pela manhã, tomei um banho, me arrumei e vim para a igreja. Mas esse é o domingo. É o domingo que eu creio que vai fazer toda a diferença na sua vida, se você colocar a sua expectativa e a sua fé nisso. Porque o Espírito Santo, Ele age pela onipresença. Ele está presente aqui, mas Ele quer mais do que estar presente pela sua onipresença. Ele quer agir, Ele quer atuar, Ele quer trabalhar. E Ele busca corações disponíveis, corações que creem nisso, mentes que se voltam para Ele. E que ainda que você não diga com a sua boca, você diz com a sua mente, Espírito Santo, eu estou aqui. Eu vim até aqui, eu cheguei aqui, e eu não quero sair daqui do mesmo jeito. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa dentro de mim. Deixa eu te falar, alguma coisa começa a acontecer. Igual na palavra da semeadura, a 30, 60 e a 100 por 1. Às vezes você não vai conseguir ver uma transformação completa da noite para o dia. Alguns conseguem isso. Mas às vezes você começa a perceber, sabe aquela dor que eu estava sentindo? Ela hoje diminuiu. Nossa, eu quase não estou sentindo. Está muito pouco aqui. Começou a acontecer a 30. No dia seguinte você continua perseverando em fé. Em vez de dizer, não aconteceu nada, continuo com a mesma dor. Ela está aqui ainda. Você diga, amanhã eu te derroto, amanhã você é derrotada. Amanhã esse problema acaba. Amanhã isso termina. E você continua crendo, e no outro dia é 60, e daqui a pouco você está desfrutando 100 por 1, o que Deus tinha para fazer na sua vida e na sua casa. Mas irmãos, entenda, é a minha expectativa, sou eu que preciso vir com essa expectativa, sou eu que preciso alimentar essa fé dentro de mim. Renovar a mente não é algo que a Bíblia diz, Deus vai renovar, diz assim, renovai a vossa mente, é você quem faz isso. E como é que a gente renova a nossa mente através da palavra? Crendo no que está na palavra. Ainda que tudo aponte o contrário. Se a palavra diz que é assim, e eu vou permanecer crendo. Eu ainda não estou vendo esse resultado hoje, mas eu continuo crendo. Vai acontecer porque está na palavra, porque Ele prometeu. E aquele que prometeu é fiel até que se cumpra. Até que se cumpra na sua vida. Se a gente não desiste, a gente vê acontecer. Talvez não quando eu quero, não no tempo que eu preciso, não no tempo que eu acho que eu preciso, mas Ele sabe o melhor momento. Quanta coisa eu pedi a Deus e eu não vi o resultado, e muitas vezes eu me desanimei, e mais à frente quando aconteceu, eu digo, agora eu entendo porque que lá atrás não aconteceu. Não podia ter acontecido, eu não veria assim, eu não glorificaria o nome de Deus. Como o pastor falou aqui, nós somos só vasos de barro. E isso não acontece porque você orou muito, porque você jejuou. Orar é muito bom que você ore. É muito bom que você jejue, que você humilhe a sua carne, que você... É muito bom isso, mas não ponha a sua expectativa que é pelo que eu faço, é pelo que Ele já fez. Ele já fez, Ele derrotou todos os seus adversários. Na cruz do Calvário Ele se expôs publicamente e declarou a vitória da igreja, do povo de Deus. Você é igreja, você é povo de Deus, então você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo, Ele se movimenta, Ele trabalha, Ele age em um ambiente, porque o principal ministério do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus.
E Ele faz isso através das nossas vidas, atuando na nossa vida, atuando na igreja, trabalhando na igreja. E Ele se move, Ele se movimenta, Ele se manifesta, Ele vem com milagres, onde Jesus está sendo adorado, onde Jesus está sendo glorificado. Então eu quero convidar você que todo o tempo você mantenha a sua mente ativa, e que você glorifique ao nome do Senhor, que você o adore, que você diga para Ele: eu te amo, não é só pelo que você faz, mas por quem você é, por quem você é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus. Tudo que Jesus fez por nós, fez em nosso favor. Para Ele não mudaria nada. Ele é Deus, Ele continuaria sendo Deus. Mas a Bíblia diz em Filipenses 2 que Ele abre mão, toma uma forma humana, vem, conhece as nossas dores, as nossas necessidades, caminha com a gente, anda com a gente, vê o nosso sofrimento. E agora Ele volta e Ele é um intercessor. Você sabe, o pastor já disse isso aqui várias vezes, pastores já falaram aqui. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê apenas, mas Ele vê Jesus através da sua vida. Ele olha para você e Ele não vê a Ivone, que ontem estava fraco, ontem estava isso, ontem estava aquilo. Mas Ele vê o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. E foi por mim, e foi por você, foi por você. E isso faz toda a diferença, irmãos. Eu quero convidar você, se você precisa de um milagre, se você precisa de algo que você tenha apresentado diante de Deus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e começar. Não coloca diante de Deus essa necessidade não, fica tranquilo, Ele já está trabalhando nisso, Ele já está trabalhando. Só adora Ele, só diz: obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Eu não era digna, mas o Senhor fez. O Senhor fez. Filho, amor, vai adorando a Deus, vai falando no seu coração, vai liberando palavra com a sua boca, vai deixando fluir de dentro de você, palavra de gratidão, de adoração, porque Ele está fazendo. Você crê que Ele está fazendo? Você crê que Ele está realizando? Você crê que ainda que você não esteja vendo, mas eu creio que Ele está fazendo, eu creio que Ele está, sabe que o meu nome está escrito na palma da mão dEle, Ele não se esquece de mim, e tudo que eu tenho apresentado diante dEle, Ele já está trabalhando, Ele já está fazendo. Nós vamos cantar um louvor e eu quero que você o adore, que você não peça nada, que você só o adore, que você só diga para Ele, mas seja transparente diante dEle. Diga: Senhor, eu estou aqui, eu cheguei aqui desse jeito, mas eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu creio que esse momento está passando, eu creio que isso que eu preciso o Senhor está provendo. Eu creio nessa libertação, eu creio nessa cura, eu creio nessa transformação, eu creio em portas sendo abertas. Que você vá adorando a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele já tem feito, pelo que Ele está fazendo, e infinitamente mais Ele vai fazer, porque quanto mais a gente o adora, mais Ele age em nosso favor. Oh, aleluia, aleluia. Você pode erguer as suas mãos. Tu és adorado, Jesus. Aleluia. Tu és adorado. Obrigado, obrigada. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Você pode declarar isso. Aleluia. Obrigada pela cura. Aleluia. Obrigada pela transformação. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Oh, adore, adore, adore. Adore ao único digno. Adore ao único digno. Ao único digno, ao único digno. É o Senhor Deus poderoso.
Senhor Deus poderoso, e não há outro digno, digno de louvor, oh, não há outro digno como o Senhor. digno de louvor. Mais uma vez, mais uma vez, Mais uma vez declare. Vamos deixar a adoração fluir de dentro de nós. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Mais uma vez Nós declare o adoramos, aleluia. nós o adoramos. Nós o adoramos. Aleluia. Mostramos o nosso coração diante de Ti. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Mostramos o nosso coração diante de Ti. Com força declare. Digno de louvor. Nessa atmosfera de adoração, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e dizer: Pai, Pai, eu abro o meu coração para receber a Tua palavra e o que Tu tens para dizer a mim nessa manhã. Eu coloco a minha alma submissa, o meu espírito alerta, e eu repreendo toda manifestação contrária à Tua palavra, para eu receber o que Tu tens para mim nessa manhã, porque eu quero viver o Teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. E agora você pode aplaudir a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Um ambiente onde Ele é adorado, Ele se manifesta. Irmãos, hoje, a gente, seguindo a sequência, nós falaríamos sobre finanças, sobre a nossa adoração. Mas Deus colocou algo muito especial no meu coração. E eu creio que foi algo da parte de Deus, porque a nossa carne nunca nos chama para esse momento. Quem nos chama é sempre o Espírito para o momento da oração, da adoração. É o Espírito que nos chama, é o Espírito Santo em nós que nos chama. Para que nós falássemos sobre um assunto que eu creio que a gente percebe que é uma necessidade, não só na igreja, mas é uma necessidade de uma forma geral. Tantas pessoas doentes, tanta doença nova tem aparecido, tantas pessoas doentes na alma, é tanta síndrome, tanta coisa que tem acontecido. E nós como igreja não podemos aceitar que essa situação chegue no nosso meio e que ela permaneça no nosso meio. Se ela chega, ela tem que sair. Se a enfermidade chega, ela tem que sair. Porque o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário vai muito além da nossa salvação. A nossa salvação é todo um pacote. A gente já ouviu isso aqui também. A cura é uma necessidade e a cura é um direito do Filho de Deus. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Eu tenho direito à cura, à saúde plena,
E é isso que Jesus quer fazer. Eu quero ler Isaías 53, de 3 a 8. Isaías 53, de 3 a 8. A minha versão é a Viva. E diz assim: nós o desprezávamos e rejeitamos. Nós o desprezamos e rejeitamos. Ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós. Não demos a menor importância a ele. Isaías está falando de Jesus. 700 anos antes do nascimento de Jesus. Gente, nós não estamos falando de 700 dias, nem de 700 semanas. Nós estamos falando de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías está profetizando sobre a vida de Jesus, sobre o que aconteceria desde o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição. Isaías já vinha profetizando. E ele diz assim: apesar disso, ele colocou, apesar do nosso desprezo, apesar do desprezo da humanidade, da rejeição da humanidade por ele, a Bíblia diz, Isaías diz assim: apesar disso, de todo esse desprezo, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores. Diga comigo: ele colocou sobre ele as nossas dores. Você percebe que não fomos nós quem lançamos, ele escolheu. Ele disse assim: a condenação que está sobre o Márcio, isso que está sobre o Márcio, não precisa levar. É como se a polícia, alguém viesse para pegar, e ele disse assim: não pega ele não, eu vou no lugar dele, deixa ele livre, deixa ele ser livre, deixa ele seguir a vida dele. Sou eu quem vou. Foi isso que Jesus fez. É isso que Isaías está dizendo. Apesar do nosso desprezo da humanidade, ele pega tudo aquilo que estava sobre nós, que seria a nossa condenação, e ele colocou sobre si as nossas dores. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa dos seus próprios pecados. Ele merecia isso. Também. Quem mandou falar de Deus, dizer que era filho de Deus? Quem mandou? Mas a verdade, porém, é essa. Isaías está dizendo, 700 anos antes disso acontecer, Isaías dizia assim: a verdade é essa. Como se ele estivesse vendo isso na frente dele. Não era assim, vai acontecer. Ele está dizendo como se fosse agora. A verdade, porém, é essa: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa de nossa desobediência. Ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Você entende que quando a gente faz a Santa Ceia, que simboliza o corpo de Jesus sendo maltratado, sendo machucado, por que a gente faz isso, pastora? Que bom que você perguntou. A gente faz isso demonstrando que ele passou. E por que ele passou isso? Para que eu seja curada. Então, por causa da dor dele, do sofrimento dele, nós fomos curados. Nós andávamos perdidos e espalhados como ovelha. Nós abandonamos os caminhos de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus colocou sobre ele a culpa e os pecados de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra em sua defesa. Foi levado para a morte como um cordeiro vai para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante daqueles que estão tosando sua lã. Ele não disse uma palavra, nada, aos seus juízes e acusadores. Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Entre o seu povo ninguém foi capaz de imaginar por que ele foi morto. Por causa do castigo e do pecado deles. Mas aí segura aí, não para aí não. Aí a gente vai pular lá para Filipenses 2, de 8 a 11. Paulo diz assim: e achado ele, Jesus, em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Quem o exaltou? Deus. Soberanamente, como ninguém nunca foi exaltado e nunca será. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra
céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus fez isso, Ele se humilha, mas Deus o exalta e lhe dá um nome que é acima de todo nome. Nunca houve e nunca haverá. A humanidade sempre buscou suprir a sua necessidade, suprir o vazio dentro de si, mas nunca houve, nunca se encontrou um nome como o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode adorar Ele, você pode dar um aplauso para Ele e dar um brado de glória, de aleluia, de vitória ao nome dEle, o único digno. Porque se Deus o exaltou, quem dirá eu? Porque tudo que Ele fez foi por mim, foi por você. Então é digno de que a gente o adore, é digno de que a gente o exalte. A Bíblia diz em Lucas que Jesus em Cafarnaum na Galileia traziam muitos doentes para Ele. Isso aconteceu num sábado. No sábado não podia fazer nada, era dia de descanso para os judeus. Mas Jesus faz muitos milagres, e a Bíblia diz que todos quanto foram trazidos à tarde, traziam muitos doentes, enfermos, endemoniados, e Ele curava a todos. E ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, Ele os curava. A Bíblia nos fala tanto milagre que Jesus fez, gente. A gente passaria aqui horas, daria para uma vigília contando. Mas eu quero destacar para você a cura do servo de um capitão romano. Ele não era nem judeu, ele era romano. Ele oprimia o povo de Deus. Mas um dia o servo dele fica doente e ele vai até Jesus. E Jesus não se opõe, nunca se opôs a curar ninguém. E ele vai até Jesus e diz assim: olha, o meu servo está curado. Não, mas o senhor não precisa ir lá não. Se o senhor liberar uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade. E quando eu digo para alguém vai, um servo ou um soldado vai, ele vai, e faz, ele faz. Então da mesma forma, se o Senhor só liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus diz assim: olha, em todo Israel eu nunca vi uma fé semelhante a essa. E o homem não era judeu, vamos dizer assim, ele não era crente, ele não era evangélico. Mas olha a fé que aquele homem, só de ouvir a fama de Jesus, só de acompanhar o que Jesus fazia, ele diz isso. E o servo foi curado. Jesus disse: olha, nunca vi uma fé como essa, pode ir embora que seu servo está curado. E aconteceu, e o servo foi curado. A Bíblia também fala de uma mulher que sofria 12 anos, a maioria que vai conhecer essa história, de uma hemorragia. E ela no meio da multidão, você sabe, ela toca em Jesus. E ela fica muito preocupada, porque a mulher, ela era muito, vamos dizer assim, humilde, né? Uma posição de humildade. E ela toca em Jesus, e Jesus sente, Jesus para tudo e diz assim: peraí, alguém me tocou. E ela pensa: é agora que ele vai esculhambar comigo, né? E Jesus simplesmente diz para ela: vai em paz, que a tua fé te curou. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar apreensiva, não precisa ficar apavorada. A tua fé te curou. A Bíblia também fala de uma mulher de Canaã, uma mulher cananeia ou sirofenícia. Ela se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, a minha filha está muito endemoniada. E os discípulos dizem assim: olha só, mestre, manda ela embora. Essa mulher embora, essa mulher está incomodando. Porque Jesus veio para a casa de Israel, e ela não era de Israel. Então primeiro a manifestação da palavra deveria ser para o povo de Israel. Mas essa mulher quebra um protocolo e ela vem até Jesus. E Jesus diz assim, olha, ele usa uma analogia para dizer assim: eu vim primeiro para a casa de Israel, eu vim primeiro para Israel.
E ele diz assim: olha, não é justo que se eu tenho uma comida, eu tenho que dar primeiro para os filhos. E a mulher diz assim: Senhor, e não para os cachorrinhos. Ele fala isso. Ele faz uma analogia e ela diz assim: Senhor, mas os cachorrinhos, eles ficam debaixo da mesa e eles se alimentam das migalhas dos filhos que caem. Você percebe? Olha a profundeza, a sabedoria dessa mulher. Você veio para os judeus, mas deixa eu também receber alguma coisa aqui. Deixa eu também ser abençoada. Deixa isso aí que chegar até mim, nem que seja um pouquinho. Eu só preciso de um pouquinho. E ela diz isso. E Jesus diz assim para ela: seja feita como a tua fé. E mais um milagre acontece por causa da fé. Vocês percebem onde eu estou querendo chegar, trazendo esses exemplos para vocês? Todos eles têm uma mesma coisa em comum. O que é que todos eles têm em comum? A fé. Todos eles agiram em fé. E talvez você diga para mim assim: pastora, eu estou precisando de um milagre hoje. Eu estou precisando de uma cura. Eu estou igual essa mulher, na minha casa tem alguém que está endemoniado. E eu vejo isso, e eu estou precisando desse milagre. Mas eu não tenho essa fé toda. Deixa eu agora dar um exemplo para você. Jesus está ali no meio da multidão, como sempre, fazendo milagre. Vem um homem e diz assim: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é possesso de um espírito mudo. E volta e meia esse espírito entra nele, desde pequenininho, lança ele no fogo, na água, tenta matar ele. Tenha misericórdia. Se você pode fazer alguma coisa, se você pode, não é uma expressão de muita fé. Não é para alguém que se aproxima de Jesus, que já ouviu, já viu tudo que Jesus fez. Ele vem para Jesus e diz: se você pode, Jesus diz para ele: se eu posso? Se eu posso fazer? Tudo é possível àquele que crê. Tudo pode ser mudado por causa da fé. Tudo pode ser trazido à existência por causa da fé. Tudo pode acontecer por causa da fé. Ele vira para Jesus e diz assim: tudo é possível quando se tem fé. Ele diz, em algumas versões, ele diz assim: eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais fé. A Bíblia Viva fala assim. Tem versão que diz assim: ajuda-me na minha falta de fé. Mas a Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio, e ele também fica liberto, e o menino é curado. Então você percebe que a questão não é se você tem muita fé ou pouca fé. A questão foi a transparência daquele homem, como ele chega. Ele não tentou esconder, ele não tentou fazer uma aparência de religioso, ele não tentou impressionar Jesus, porque ele vê lá dentro, ele vê onde ninguém pode ver. Mas ele foi transparente. E quando eu convido você a dizer: Senhor, eu vim, eu cheguei até aqui, faz alguma coisa por mim, transforma essa situação. Talvez seja tudo que Jesus quer ouvir de você. Mas não vista uma capa, não coloque uma máscara, não diga que tudo vai bem quando não vai bem. Para Ele não faça isso. Chegue para Ele e coloque o seu coração diante dEle. Ainda que você não possa prostrar o seu corpo, mas se você pode prostrar o seu coração, a sua alma, se dobrar diante dEle e dizer para Ele: você sabe tudo que está dentro de mim. Você sabe dos meus conflitos, das minhas crises. Ora eu estou bem, ora eu não estou bem. Você sabe de tudo, eu não posso esconder nada de você. Me ajuda, me ajuda. Você acha que Deus vira as costas? Você acha que Jesus vai dizer: não, você não está, vai para lá, vai orar mais um pouco, vai jejuar, vai? Ou você acha que Ele diz: era isso que eu queria que você dissesse?
O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diga ao fraco que eu sou forte. É Ele que é forte. Marcos 16, 14 a 19. O poder que estava sobre Jesus é transferido para os discípulos e é transferido para nós, igreja. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão a mão sobre os doentes e eles sararão, eles ficarão curados. Tiago 5,14 diz assim: está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros ou os pastores em algumas versões e orem sobre ele, sobre o doente, ungindo ele com azeite em nome do Senhor. Que Senhor é esse? Que Senhor é esse? Oh, Jesus. E o Senhor é Jesus, o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, porque tem doença que ela vem por causa do pecado. Não é toda, porque Jesus algumas vezes curou alguém e disse assim: vai e não peque mais. Olha, quando ele curou aquele homem paralítico, ele disse assim: para que não te aconteça, eu acho que foi o homem paralítico, para que não te suceda algo assim de novo ou pior. Então você vê que o pecado, ele abre uma porta para que a doença entre. Mas Jesus é um Deus completo, você pode dizer amém? Ele cura e Ele perdoa pecado também. Ele perdoa pecado também e Ele cura. Então o pecado nunca foi impedimento para Deus. Nunca foi. Deus sempre soube lidar com o pecado do homem. Então não aceite acusação na sua mente. Ah, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se arrependa sim. Não pratique mais. Mas não muda a sua posição de filho de Deus. Você continua sendo filho. Eu já falei isso aqui antes. Eu tenho 2 filhos, Gabriela e Marcos Vitor. E não importa o que eles façam, eles continuam sendo meus filhos. Eu continuo amando eles. Eu continuo trabalhando em prol deles, fazendo coisas por eles. E o Pai do céu não faz isso? Muito mais Ele não vai saber? Então olha, não muda quem você é, você continua sendo filho, você continua tendo direito à herança, você continua sendo um abençoado, Ele continua olhando para você e vendo o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Agora se acerta, tá legal? Se acerta. A graça não é motivo para a gente pecar, até porque a gente já pecava antes da graça. A graça é para que a gente entenda o amor de Deus por nós. Porque quando um filho recebe uma declaração dessa de amor, se a minha filha vem para mim e diz: mãe, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. O que houve, Gabriela? Eu já fico logo desconfiada. O que foi, hein, Gabriela? Ah, mãe, aconteceu isso, isso e isso. É, mas está errado, não era para ter sido feito assim. Mas olha só, Gabi, eu sou sua mãe, eu amo você, eu trabalho por você, a gente vai sair, a gente vai resolver, a gente vai isso, a gente vai aquilo. Você acha que o filho sai dali e diz assim: ah, moleza, minha mãe é otária mesmo, né? Ou o filho olha nos seus olhos e diz: obrigada, mãe, obrigada. Eu não sabia mais a quem recorrer e eu vim até você, porque eu sabia que a minha mãe não ia me deixar. Esse é o pensamento do filho e esse é o pensamento que nós temos que ter com Deus. A gente não sai da presença de Deus e diz assim: oh, eu vou fazer tudo que eu quiser, porque a graça cobre. A graça cobre multidão de pecados. A gente diz: que Pai amoroso que eu tenho, que Deus tremendo é esse, que amor é esse, Jesus, que você tem por mim. E mais você quer amar, e mais você quer servir, e mais você quer caminhar com Ele. Você acha que quando um filho tem essa atitude, isso separa a gente ou isso une mais a gente? A gente fica cada vez mais unido, sabe? É assim com Deus. A graça veio para nos juntar mais, nos unir mais.
Se cometeu pecado, a oração com fé e a confissão com fé, ela apaga, ela perdoa o pecado e ela cura o doente. E a enfermidade tem que ir embora. Gente, chega. Nós precisamos viver um novo tempo. Nós não podemos ser cristão que entra na igreja com mazelas, com dores, com doença, com maldição. Crente participando de quebra de maldição hereditária. A maldição foi quebrada na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Quando Ele derramou o sangue dele na cruz. Quando Ele disse está consumado. Ali tudo foi pago. O preço foi pago. Nós não precisamos vir a cada domingo, entrar na casa de Deus, levantar a mão, cantar, orar e voltar para casa e encontrar o mesmo problema, a mesma situação, viver a mesma doença, as mesmas coisas, a mesma opressão, a mesma cadeia de vício. Não consigo, não posso me livrar, é mais forte que eu. É mentira do inferno, é mentira dos demônios. O Espírito que habita dentro de você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. E nós não podemos aceitar isso. É um novo tempo, é um novo momento, é uma nova vida com Jesus. É uma nova vida com Jesus. E é isso que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas para Ele começar a fazer através de nós, algumas coisas precisam ser feitas dentro de nós. E uma delas é esse entendimento, é renovar a mente. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou amada. Eu tenho um pai que cuida de mim, que Ele faz qualquer coisa para me alcançar, para me ter com Ele, para que eu caminhe com Ele, para que eu o ame, para que eu o adore. Porque enquanto a gente não tem esse entendimento, a gente não tem essa adoração, essa gratidão. Se eu entendo que ninguém fez, a pessoa não fez nada por mim, porque eu tenho que ser grato por ela se ela não fez nada por mim? Mas quanto mais eu entendo o que Ele fez por mim, mais eu sou grata, mais eu adoro, mais eu amo, mais eu quero estar com Ele, mais eu quero servi-lo, mais eu quero me dedicar. E é esse novo tempo que o Senhor tem trazido para nós. É esse novo entendimento que Ele tem trazido para nós. E eu quero orar. Eu quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar. Porque Deus quer fazer milagres em nós, em nossa vida, a começar dentro de nós, na nossa própria vida. Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa situação, Ele quer transformar a nossa condição. E hoje nós queremos orar por você que diz: pastora, eu estou com uma dor. Domingo, não lembro se foi domingo passado, alguns domingos atrás, nós oramos por opressão na mente. Mente confusa, mente escura, mente oprimida, com escuridão na alma. Em nome de Jesus. E hoje, nós temos a direção para orar por enfermidade. Se você está passando por um momento de enfermidade, de doença específica, é coluna, é dor de cabeça, é ouvido, é estômago, é rim, seja lá o que for, Ele é poderoso. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. E você vai testemunhar do que Jesus tem feito na sua vida, na sua casa. Se não é você, se é alguém na sua casa que está precisando de libertação, que está precisando de cura, que está precisando de restauração, você vai orar por essa pessoa agora. Você vai dizer: Senhor, é essa situação. Eu não quero mais, eu não aguento mais ver isso acontecendo na minha casa. E eu quero, eu profetizo e eu libero uma palavra. A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Quando o oficial romano diz:
libera só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Essa palavra já foi liberada sobre a sua vida. Essa palavra já foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então você vai orar pela sua casa, pela sua família, se é essa a necessidade. Mas hoje nós queremos orar por enfermidade, por doença, por dor, por palpitação, por crise de ansiedade. Pastora, eu sinto isso. É sempre no mesmo horário, é sempre no mesmo dia. Você sentia até hoje, a partir de hoje você não sente mais. Porque é um tempo de cura. É um tempo de cura. É um tempo de milagre acontecendo. Jesus cura ainda hoje, é pelo nome dele. E você vai testemunhar do que Jesus fez. E não precisa citar nome de ninguém. Ah, foi no dia que o pastor Renato orou por mim, pastor Marcos orou por mim. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender a nossa mente humana, principalmente quando a gente não tem muito entendimento da palavra, o que é um processo, não há nenhum problema nisso, eu já falei isso aqui antes. A gente tem a dizer assim, eu quero que o pastor fulano, porque o pastor fulano que orou, né? E olha, não existe isso. O nome é o dele. Se a gente ora e algo acontece, é em nome dele. Se você vier aqui e eu disser, olha, eu digo eu, nem vem, irmão, nem vem. Mas é no nome de Jesus. É no nome que está acima de todo nome, que Deus deu a ele. E que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. A ele é a honra, a ele é a glória, a ele é o louvor na igreja. E a gente precisa aprender a dar esse louvor, essa adoração a ele. Nenhuma sombra, ninguém é digno, só ele. É ele quem nos atrai e é ele quem realiza. Então nós vamos orar no nome de Jesus. Como diz aqui Tiago, está alguém entre vocês doente? Tem alguém doente? Pode começar a vir à frente. Chame os pastores da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite no nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós somos salvos. É no nome de Jesus que o milagre acontece. É no nome de Jesus e a glória é dele. A glória é dele. A honra é dele, a glória é dele, tudo é por ele. Olha, eu queria chamar vocês para virem bem à frente e se espalhar. Se espalhar aqui. Olha, pastores. Olha, pastores. Marcos de Lourenço, pastor Marcos. Vamos chamar todo mundo à frente e os pastores vão orando, impondo a mão e ungindo. É mais fácil do que vir de fila um por um, porque demora muito. E a gente já está com o horário bem avançado. Então vamos chamar todo mundo à frente. Pode espalhar aqui, gente, olha. Se você precisa, vem à frente. Olha. Sim. Prontos para servir, por favor, dá um apoio atrás, dá um apoio por trás. Vai trazendo o pessoal. E os pastores vão orar e vão impor as mãos sobre você. Você já pode ir voltando para o seu lugar. Mas diga o que você está sentindo. Diga o que você precisa. Fala para Jesus. Jesus, é essa coluna. Jesus, é esse estômago. É esse rim. É o coração. É palpitação. É nervoso. É medo. Ele cura. Ele cura. Ele cura. E a honra é dele. A glória é dele. O louvor é dele.